Manda paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com mais uma escola bíblica dominical. A todos os irmãos que através da live vão participar conosco, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu quero convidar a todos para fazermos uma oração para iniciar mais uma escola bíblica dominical na manhã de hoje. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, nós queremos exaltar e bendizer o teu santo nome pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta manhã, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa abençoar nossa manhã, nosso dia, e que nós, Deus, neste dia, Senhor, e aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai, que nós possamos compreender, meu Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um dos irmãos que através da live vão, Senhor Deus, participa da escola bíblica dominical e que as suas bênçãos venham ser sobre as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar as irmãs a louvarmos ao Senhor com os louvores de nossa harpa cristã. Glória a Deus. 156, um dos louvores da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Um bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste, vi as chagas com amor pensou, e ao lado nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele
69. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria seu amor. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém, glória a Jesus. 545, aos irmãos que estão em casa, o Senhor Jesus juntamente conosco nesta manhã. 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
de número 3, minha terceira lição, do segundo trimestre de 2020. Aos irmãos que estão na live a partir de agora, que o Senhor continue abençoando as vossas vidas e que a paz do Senhor Jesus possa ser sobre a vida dos irmãos de modo abundante. Lição de número 3 do domingo de hoje nos fala o seguinte: eleição e predestinação. É o título do nosso conteúdo da nossa escola bíblica dominical. Glória a Deus. Aleluia. É o conteúdo da nossa escola bíblica dominical no dia de hoje. Nosso textual está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, que está escrito assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: segundo a sua vontade, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Aos irmãos que estão em casa, quero fazer menção também da nossa leitura bíblica em classe. Pode acompanhar pela palavra do Senhor, pela Bíblia Sagrada, certo? No livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Nos diz assim a nossa leitura bíblica: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Apenas até aqui, eu quero convidar a nossa irmã Esther para fazer a oração de hoje, apresentando nosso professor da escola bíblica deste dia. E logo após o trabalho, a gente vai para o nosso professor para a aplicação do nosso conteúdo de hoje. Quero cumprimentar os irmãos. Oremos. Pai, te louvamos mais uma vez por estarmos juntos aqui na tua presença, Deus. Te apresentamos, ó Deus, o teu filho que irá ministrar a lição. Usa ele, ó Deus. Fala aos corações de vidas que estão aí em casa, Pai. Que venhamos aprender mais de ti, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoando ao pastor e à missionária Marta, Deus, ao pastor presidente, a Deus, e a cada um, ó Deus. Abra nossa mente para que venhamos entender o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado na manhã de hoje. Diante de um trimestre tão abençoado e edificante, no qual, meus irmãos, nós estamos estudando o seguinte tema: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o tema do nosso trimestre atual. Esse é o tema que nós estamos estudando durante todo esse trimestre,
13 lições ricamente edificantes, abençoadas, que nos ajudam, irmãos, no crescimento espiritual, no entendimento da palavra de Deus, na iluminação, no entendimento quanto às Escrituras Sagradas. E nós estamos na terceira lição do trimestre. Nós cremos piamente que em breve nós vamos estar aqui juntamente com os irmãos e os irmãos tendo assim liberdade de compartilhar o seu entendimento e conhecimento. Mas nós já estamos na terceira lição do nosso trimestre e hoje nós vamos conversar, meus irmãos, a respeito de um assunto bem complexo, um tanto quanto contundente. Durante muitos anos e até hoje, esse é um assunto que gera polêmica. Esse é um assunto muito debatido diante dos grandes estudiosos e teólogos. Nós vamos estudar hoje na lição de número 3 o seguinte título, o seguinte tema: a eleição ou eleição e predestinação. Você entende o que é a eleição e predestinação biblicamente? O que a Bíblia nos ensina a respeito desta tão importante doutrina? O que a Bíblia diz a respeito da eleição e predestinação? Se você ainda não tem um conhecimento, na manhã de hoje nós vamos compartilhar um pouco a respeito desse tema tão importante: eleição e predestinação. Ele está presente nas Escrituras, apesar de alguns terem uma má interpretação em relação a essa doutrina. Nós vamos explanar de acordo com o que nos ensina a Bíblia, de acordo com o que nos ensina o nosso credo, o credo da Igreja Assembleia de Deus, a nossa declaração de fé, e de acordo com o estudo que está preparado para nós essa manhã diante dessa lição tão maravilhosa. Amém? Eu quero iniciar, a nível de introdução, comentário do pastor Douglas Batista. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Tá? Primeira coisa, e o primeiro ponto a nível de introdução que nós precisamos entender, meus irmãos: eleição e predestinação não são a mesma coisa. Durante a nossa lição nós vamos explanar e explicar qual é a diferença de eleição, que está relacionada a escolher alguém, escolher uma pessoa, e predestinação, que é predestinar o propósito ou o destino de uma pessoa, tá? Então nós vamos falar sobre isso na lição de hoje, tá? E outra coisa muito importante, a predestinação ela não está ligada ou interligada à condenação, tá? Então é muito importante nós entendermos. Durante a lição nós vamos entender um pouquinho melhor a diferença entre eleição e predestinação. Este é um assunto que está presente nas Escrituras, tá? Entenda uma coisa: o apóstolo Pedro falou sobre este assunto, o médico Lucas falou sobre esse assunto quando ele escreve Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo tratou deste assunto, inclusive ele está presente no livro, ou na carta, melhor dizendo, que nós vamos estudar nesse trimestre, que é a carta que ele escreve à igreja que está em Éfeso. Amém? Então esse assunto ele está presente nas Escrituras Sagradas. O primeiro ponto, irmãos: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade
os que Ele elegeu de antemão. E aonde isso está presente nas Escrituras? Capítulo 1 de Efésios, versículo 4, o texto diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Preste atenção, irmãos. Nós fomos sim elegidos pelo Senhor, mas não de uma forma incondicional, como alguns dos nossos irmãos creem e defendem, tá? O Senhor nos elegeu em Cristo Jesus, tá? Por isso, você não é salvo porque é eleito, você é eleito porque é salvo em Cristo Jesus. E é muito importante nós comentarmos isso, que o Senhor, Ele nos elegeu. E quando foi essa eleição? A Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo, ou seja, antes da fundação do mundo, antes mesmo, meus irmãos, da nossa criação e existência. O Senhor Deus, Ele nos elegeu. O Senhor, nosso Deus, nos elegeu em Cristo, preste atenção, não incondicionalmente, não de forma a escolher um certo grupo de pessoas e desprezar o outro. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Ele nos elegeu para a salvação de forma ampla e total. De forma que Ele entrega seu Filho para morrer para todos e não apenas para algum. E o desejo dele é que todos venham a se arrepender e ao conhecimento da verdade, e não apenas alguns. Mesmo diante, meus irmãos, desse fato, nós sabemos que nem todos irão se arrepender e nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos, mas aqueles que são eleitos, eles foram salvos por Deus. Então, nós somos eleitos quando nós somos salvos mediante a nossa fé em Jesus Cristo. E não é incondicionalmente, não é a graça incondicional ou irresistível, de uma forma que alguns dos nossos irmãos, as calvinistas, creem e defendem, que Deus derrama a graça irresistível sobre a vida do pecador e ele não tem poder de escolha. A graça é irresistível, tá? Então, sendo assim, eles recebem da graça irresistível e a salvação preveniente, predestinados, eleitos, porque o seu destino já foi previsto, predeterminado, e já não há nenhuma responsabilidade mais sobre ele de suas escolhas. Mas não é isso que a Bíblia diz, tá? Nós vamos explanar durante cada tópico da nossa lição. Primeiro, irmãos, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. A primeira coisa que você tem que entender é que eleger é escolher, ou escolher é eleger. Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Quais são? Primeiro, em que fomos escolhidos? Em que fomos eleitos? E ele responde: em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Preste atenção. Primeiro ponto da eleição. A eleição ela é cristocêntrica. Ela é em Cristo. Ninguém pode ser eleito sem estar em Cristo. Ou seja, eu só sou eleito se eu estiver em Cristo. Só existe eleição, a Bíblia só me dá fundamento para me crer nessa doutrina da eleição quando eu estou em Cristo, aí eu sou eleito. Se eu não estou em Cristo, não há eleição. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em que tempo se deu essa escolha? O que é dito como antes da fundação do mundo, ou seja, antes da criação, antes da existência do mundo, Deus, Ele nos elegeu. Foi antes da fundação. Essa escolha é antes da criação, da fundação do mundo. Preste atenção. Primeiro ponto, nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. Segundo ponto, quando se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo, tá? Terceiro ponto, qual é a finalidade? Para que fôssemos
santos e irrepreensíveis. Isso é tão importante, irmãos. Eu quero que você entenda piamente isso nessa noite. Piedosamente, irmãos. Deus nos elegeu, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Para quê? Qual que é o propósito da nossa eleição? Qual que é o propósito da eleição dos cristãos? Qual que é o propósito da eleição da igreja? E o texto responde: a fim de que sejamos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. E é tão lindo nós observarmos isso, irmãos. Olha o propósito da eleição: a santidade, uma vida irrepreensível. Este é o propósito. Seguindo, Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido pela fé, unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Preste atenção, irmãos. 1 Pedro, capítulo de número 1, eu quero ler esse texto para os irmãos. Versículo 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A eleição, ela se dá segundo a presciência de Deus, o nosso Pai. E meus irmãos, a eleição, ela acontece através da fé que é depositada em Jesus Cristo. Nós já comentamos aqui na manhã de hoje que a eleição acontece quando nós estamos em Cristo. Sem Cristo não há, sem estar em Cristo não há eleição. Mas esses dois termos e essa doutrina que estão interligadas são eleição e predestinação. Eleição fala de escolha e predestinação fala de destino prévio, traçado. Essas duas doutrinas estão interligadas. E como que acontece essa eleição? De que forma ela acontece? Através da união em Cristo. Ou seja, aqueles que estão unidos em Cristo, eles foram eleitos, escolhidos. E outro ponto muito importante: o seu destino foi predestinado. Como assim? Deus, segundo a sua presciência ou onisciência, já sabe, conhece, previu o futuro desses que creriam. Deus, segundo a sua presciência, Ele previu o destino, o futuro daqueles que dariam a sua fé em Jesus Cristo. Então, o destino desses já está traçado, já foram predestinados pela fé em Jesus Cristo. Não de forma incondicional, de forma condicional, tá? Não de uma graça incondicional, mas de graça incondicional, não de graça irresistível, ao ponto de o homem não ter poder de escolha, não poder escolher o que ele quer. Não, preste atenção, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelos nossos atos e pelas nossas obras. Quando nós não temos poder de ação, de livre-arbítrio, como nós vamos ser julgados pelos nossos atos e nossas obras? Não, Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu poder de escolha, para que nós então viéssemos ser julgados pelos nossos atos e pelas nossas escolhas, e não por as escolhas que Ele fez apenas, tá? Então, preste atenção, irmãos, não foi Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós, irmãos, tivéssemos poder de escolher o caminho que nós quiséssemos seguir, mas na sua presciência Ele conhece e sabe aqueles que seguirão a Cristo,
aqueles que irão até o final, aqueles que perseverarão na fé, aqueles que estarão ligados e com a fé depositada em Cristo Jesus. Segundo a sua presciência, Deus previu. Só que Ele não obriga um grupo de pessoas a servi-lo e segui-lo, e não escolhe apenas um grupo de pessoas para a salvação. Não. Deus elege todos os que pela fé depositam a sua confiança em Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. A eleição, escolha. Deus escolhe aqueles que estão em Cristo para a salvação, tá? E nós vamos ver agora que o destino dessas pessoas já foi, é aquilo que nós estamos conversando, predestinado, previsto. Ele é pré-conhecido por Deus, tá? Antes mesmo da fundação do mundo. Deus já sabia o destino de alguns e o destino de outros, mas a vontade de Deus sempre foi que todos viessem ao alcance da vida eterna, ao alcance da salvação, certo? Então, esse é o segundo ponto. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. João 3,16, o texto de 1 Timóteo 2, 4 e 6, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio ou antecipado, é isso que essa palavra significa, arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas obras e não pelas nossas obras. As condições da eleição, preste atenção. Apesar de eleitos, não há mérito em nós, não é pelo que nós fazemos, não é pelas obras das nossas mãos. Preventivamente, Deus, segundo a sua presciência, segundo a sua onisciência, em saber antecipadamente todas as coisas sem exceção, sabe os que serão salvos, sabe quais são os que irão se arrepender, conhece-os, cada um deles, os que irão se arrepender. Deus, segundo a sua presciência, Ele conhece e sabe os que se arrependerão. E Ele sabe também quais são os que não se arrependerão. Ele conhece os que não se arrependerão, segundo a sua presciência. Mas o destino daqueles que estão eleitos, que foram eleitos em Cristo Jesus pela fé, ele já está determinado. O destino deles já está determinado. Deus, segundo a sua presciência, sabe os que serão salvos e os que não serão, apesar de não escolher um grupo de pessoas. O desejo de Deus é que todos venham ao alcance da salvação. O desejo de Deus é que todos se arrependam e pela fé creiam no Senhor Jesus Cristo e no sacrifício e na obra expiatória de Cristo Jesus. Por quem que Cristo morreu? Primeiro, por todos. Para quê? Para que todos viessem a receber a vida eterna, para que todos viessem a receber a salvação. Foi por isso e para isso que Cristo morreu. Mas nem todos serão salvos, mas nem todos receberão a salvação, mas nem todos serão eleitos em Cristo. Por quê? Porque não se arrependerão dos seus pecados e não depositarão a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, preste atenção, irmãos. Expiação ilimitada, salvação para todos, todos podem ser e podem receber a salvação, mas nem todos receberão, é claro que nós entendemos isso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para o seu, mas os seus não receberam, e todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus, sem exceção, irmãos. Todos que quiserem
pequenos e grandes, ricos e pobres, crianças, jovens, adolescentes, todos, pela fé em Jesus Cristo, podem receber de graça a salvação em Cristo Jesus. Este é o segundo ponto. Terceiro ponto, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Preste atenção, a nossa eleição em Cristo, ou seja, eleitos em Cristo, a eleição em Jesus tem uma finalidade. Qual que é a finalidade da eleição? Uma vida santa e irrepreensível. Esta é a finalidade da eleição e predestinação, a ter uma vida santa e irrepreensível diante dele, diante de Deus. Preste atenção, nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Preste atenção, santidade, ela refere-se a um processo interior, e uma vida irrepreensível está relacionado às nossas obras ou ao nosso exterior. E é muito importante porque Paulo ele enfatiza que a nossa eleição ela tem uma finalidade. Então, qual que é a característica daqueles que são eleitos em Cristo? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram salvos e por isso são eleitos, e não são eleitos por isso são salvos. É diferente. Então, qual que é a finalidade desses que foram eleitos para a salvação? Ou daqueles que foram salvos para a eleição? Qual que é a finalidade? Serem santos e irrepreensíveis. Irmãos, a Bíblia ela é muito clara quando ela exige ou ela ratifica esse assunto e essa doutrina tão importante, a santidade e uma vida irrepreensível. E eu considero isso tão importante, irmãos, e é tão importante, é claro, isso é muito importante para nós, vivermos uma vida santa. Vivermos uma vida santa diante do nosso Deus, uma vida irrepreensível. Isso é tão importante, irmãos. Apesar, algumas pessoas, elas não entendem ou não compreendem a importância de viver uma vida santa, viver uma vida separada, porque é isso que a palavra santa significa, separação ou separado. Nós precisamos entender isso. Isso é tão importante. O Senhor nos chamou a sermos, a fim de que sejamos santos. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida de santidade. Mas mesmo assim, algumas pessoas não entendem a importância da santificação na sua vida. Preste atenção, irmãos, a Bíblia diz que sem santificação ninguém vai ver a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E a obra da santificação ela está sendo desprezada no meio evangélico, no meio dos cristãos. Os cristãos não se apresentam mais como irrepreensíveis diante de Deus, diante dos homens. Sabe o que é viver uma vida irrepreensível? É de forma, irmãos, tal que essa nuvem de testemunha que está nos olhando não tenha motivos para falar mal da nossa conduta, das nossas obras. Porque o nosso caráter, o nosso exemplo é claro, é verdadeiro.
É porque nós temos um caráter sincero. Nós temos o caráter de Cristo Jesus nas nossas vidas. E um dos principais agentes da salvação é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos elegeu, irmãos, a fim de que sejamos santos. O Senhor nos elegeu, meus irmãos, a fim de que sejamos separados. O Senhor nos elegeu, irmãos, a fim de que sejamos irrepreensíveis. O Senhor nos elegeu, irmãos, a fim de que sejamos diferentes. E o quarto ponto, a fim de que nós tenhamos agora uma nova vida, ou a nova vida dos eleitos. É isso que nós vamos abordar neste quarto subtópico. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda, severas advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem dúvida, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Os eleitos, aqueles que foram eleitos em Cristo, conforme nos ensina a palavra de Deus, eles agora têm uma nova vida. Por quê? Porque eles estão em Cristo, irmãos. A principal característica de alguém que está em Cristo é que ele é uma nova criatura. Uma das marcas daqueles que estão em Cristo é que eles são uma nova criatura, eles nasceram de novo, novo homem, nova mulher. Para quê? Qual que é a finalidade? A Bíblia diz que o Senhor é a cabeça, nós somos o corpo. Se a cabeça é santa, o corpo tem que ser santo. Se a cabeça é irrepreensível, o corpo deve ser irrepreensível. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é o noivo, e a igreja, nós somos a noiva. E nós, meus irmãos, estamos vivendo num processo de santificação. Nós estamos do mundo, mas nós não somos do mundo. Nós precisamos entender essa tão importante doutrina. Nós não podemos nos contaminar com a vida terrena. É como um navio que está no mar. O navio está no mar, mas o mar não pode estar no navio. A igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Porque nós temos uma nova vida. E sabe o que isso implica? Sabe qual que é a finalidade disso? É a fim de que nós, meus irmãos, a igreja, a noiva do Senhor Jesus, venha se apresentar a Ele pura, santa, gloriosa, sem mácula, nem ruga. Meus irmãos, prestem atenção, isso é tão importante. A Bíblia diz que haverá uma apresentação. O que isso quer dizer? Que a igreja vai se apresentar diante dele, mas a igreja que vai se apresentar diante de Deus, diante do noivo, é uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha, santa e irrepreensível. Essas são as características da igreja que irá se apresentar diante de Cristo. Meus irmãos, aqueles que vivem uma vida repreensível no pecado durante esta vida, não se apresentará de forma gloriosa diante do Cordeiro de Deus, diante do noivo, de maneira alguma. Se não há novo nascimento aqui na terra, se não há conversão aqui no mundo, se não há mudança aqui no mundo, não haverá apresentação lá no céu.
você nasceu de novo, se eu nasci de novo, se nós nascemos de novo, uma das características é que nós vivemos uma vida santa, uma nova vida, e nós abandonamos as coisas velhas, elas ficaram para trás, e tudo, absolutamente tudo se faz novo. E Paulo, nessa obra teológica tão bela e esplêndida, escrevendo aos Efésios, ele traz algumas exortações àquela igreja, a fim de que eles tenham uma nova vida, a fim de apresentar-lhes a nova vida em Cristo. De que forma? Eles os exorta contra a velha conduta. Quais? Mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, fornicação, impureza, avareza, embriaguez. Para quê? Para que a igreja se apresente ao Senhor como igreja gloriosa, como igreja santa, como igreja irrepreensível. Essa é a finalidade. Amém? Por isso que nós somos eleitos, nós fomos eleitos nele, em Cristo Jesus. Esta é uma das finalidades. Meus irmãos, segundo ponto, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar, irmãos, mostra que o destino dos eleitos, ele foi feito na eternidade. E no primeiro ponto nós vamos discorrer sobre esse assunto. Primeiro ponto, a predestinação. O termo grego prósio, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Preste atenção, a predestinação, ela se aplica nos propósitos de Deus inclusos na eleição, em Cristo eleitos para a salvação. Concernente a isso, o destino destas pessoas já está determinado. O destino daqueles que estão em Cristo, que vivem uma nova vida em Cristo, já está determinado. Certo? Então, que a eleição é a escolha feita por Deus, em Cristo, é claro, de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá com o povo por Deus, escolhido por Deus, Então, enquanto a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si, a predestinação abrange o que vai acontecer com este povo escolhido por Deus, certo? Por conseguinte, nessa declaração de fé, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los filhos. Enquanto a eleição abrange ou aplica-se a escolha em Cristo, é claro, porque os que são eleitos é aqueles que estão em Cristo. A eleição se dá aos que estão em Cristo, aos que depositaram fé e confiança em Jesus, em sua obra, em seu sacrifício. Então, é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Isso é o que discorre concernente à eleição. Agora,
Ligado à eleição está a predestinação, ou seja, o destino daqueles que foram eleitos em Cristo já foi pré-determinado. Ou seja, o destino daqueles que foram salvos, daqueles que receberam a salvação, daqueles que receberam a Cristo, é o céu, é a salvação. Esse é o destino deles. Por quê? Porque eles estão em Cristo e assim são eleitos de Deus. E o destino desses que estão perseverando na fé é a vida eterna. É a salvação eterna. Isso é predestinação. Segundo ponto, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Esses, meus irmãos, são privilégios da salvação, da eleição, da predestinação. Esses são privilégios, a fim de que os eleitos agora sejam feitos filhos de Deus por adoção. Nós somos filhos por adoção. Nós entendemos isso na palavra de Deus e compreendemos que antes éramos inimigos de Deus, estranhos, mas agora reconciliados com Ele, com Deus, em Cristo Jesus, agora reconciliados com o nosso Deus, nós temos esse direito de sermos chamados, de sermos feitos filhos de Deus. Esses, irmãos, são privilégios. Imagina comigo o privilégio da salvação e agora, enquanto nós estamos nesse mundo, podemos chamá-lo Abba, Pai ou Papaizinho. Esses são privilégios, irmãos, da salvação. Estes são privilégios. Jesus, quando ele vai ensinar os seus discípulos como orar, ou a forma que ele orava, porque os seus discípulos eram judeus e, concernente a isso, eles sabiam orar, eles entendiam orar. Então Jesus ensina como ele orava. Ele inicia a oração dizendo: Pai nosso que estais no céu. Nós podemos, irmãos, ir a Deus e chamá-lo de Pai. Nós temos esse privilégio, mas nós não podemos esquecer, irmãos, que apesar dos privilégios, existem também responsabilidades, e privilégios não anulam responsabilidades, e responsabilidades estão ligadas a privilégios. Nós podemos dizer Pai nosso, mas nós temos que entender, meus irmãos, que o Pai que é nosso, Ele está no céu e nós estamos na terra, e que Ele está acima de nós. É isso que Jesus ratifica na oração. Nós podemos orar assim: Pai nosso, mas entenda, o nosso Pai, Ele está no céu. Por isso não nos comportemos como filhos rebeldes, nos comportemos como filhos obedientes, a fim de viver a vontade do nosso Pai, a fim de viver os propósitos do nosso Pai, o que Ele nos apresenta segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Esse é um privilégio
privilégio muito, meus irmãos, muito lindo. Isso é muito maravilhoso. Chamar Deus de Pai. Quem antes era inimigo, quem antes estava perdido no lamaçal do pecado, agora tem privilégios. Nós vamos falar isso nesse terceiro ponto. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, Gálatas 4 e 6. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Agora, os privilégios da adoção. Ter Deus como Pai, viver uma nova vida sem culpa, sem condenação. E os privilégios da adoção, inclusive o apóstolo Paulo, ele liga isso concernente ao sistema ou à lei, conforme era usada pelos romanos naqueles dias, de que aqueles que eram adotados ou uma certa pessoa, um certo filho que passava a ser adotado por outra família, segundo a lei naquela época, todo o seu histórico passado ele era apagado, todas as suas dívidas eram quitadas, segundo a lei e segundo o costume da época, segundo a cultura romana, segundo a lei dos romanos. E o passado, o nome, as dívidas daquele que era adotado eram apagados. A história, a vida passada daqueles que eram adotados eram apagados. E o apóstolo Paulo faz uma ligação entre isso que eu lhes acabei de explicar com a adoção que nós recebemos do Pai, em que o nosso passado, meus irmãos, ele é apagado, a nossa dívida com Deus ela é quitada, nós recebemos um novo nome, e o nosso nome é escrito no livro da vida. São privilégios da adoção, são privilégios. Esses são motivos para nós nos alegrarmos, meus irmãos. Jesus, depois de comissionar 70 discípulos a fim de levar o Evangelho do Reino, a mensagem do Evangelho, às cidades circunvizinhas de Jerusalém, quando eles voltam alegres pelo fato de os demônios lhes sujeitarem pelo nome de Jesus, e eles se apresentam a Cristo com essa alegria, o Senhor Jesus lhes diz: vocês estão alegres porque os demônios se lhes sujeitam? Esse é o motivo da alegria de vocês? Estejai antes alegres pelo vosso nome que está rolado aos céus, pelo vosso nome está escrito nos
dos céus. Alegremos-nos. Regozijemos, irmãos. Diante de tamanho privilégio concernente à adoção, nosso nome está escrito no livro da vida, e nós, meus irmãos, podemos chamá-lo de Pai, chamar Deus de Pai. Nós que estávamos longe fomos trazidos para perto. Nós andávamos como ovelhas errantes sem o seu pastor. Mas agora, em Jesus, em Cristo, nós recebemos privilégios, e graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O terceiro ponto, meus irmãos, nós vamos falar a respeito da sublimidade do propósito divino na predestinação. Já para nós finalizarmos este terceiro e último tópico, a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. O primeiro tópico, a predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Predestinação para a salvação. Primeiro ponto, não é incondicional. Salvação não é incondicional. E ela não é dupla. Como assim? O Senhor não predestinou ou não decretou que um grupo de pessoas irão para o céu e outro grupo de pessoas irão para o inferno. A predestinação não é dupla. O Senhor predestinou o destino daqueles que estão em Jesus, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são uma nova criatura, estão perseverando na fé em Jesus Cristo. Estes sim foram predestinados em Cristo Jesus para a salvação. Mas o Senhor não predestinou alguns para a salvação e alguns para a condenação. Ele, segundo a sua presciência, pré-conhecimento, ele sabe, ele conhece os que serão salvos e os que serão condenados. Mas ele lhes deu o livre-arbítrio, o poder de escolha, a fim de que os tais pudessem escolher entre o bem e o mal, entre Deus e o pecado. Ainda assim, estes, alguns, escolhem o caminho largo, a porta larga, o caminho, a vida em pecado. Esses é condenação se eles não se arrependerem. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus não obriga ninguém a seguir ele. Ele diz: se alguém quiser. Ele não obriga, é se quiser. Se quiser. Quer ver? Lucas capítulo 18. A Bíblia nos fala a respeito de um jovem, um príncipe rico,
Ele chega desesperado até Jesus e pergunta para Jesus: que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus lhes apresenta os mandamentos, e ele diz: eu os tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus então diz para ele: agora vai, vende o que você tem, reparte aos pobres, para que você tenha um tesouro no céu, depois vem e me segue. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que aquele príncipe, ou aquele jovem, ele tinha muitos bens, ele era muito rico, ele se entristece, e ele deixa Jesus, ele não segue Jesus. Jesus não o obrigou em momento algum a segui-lo, servi-lo. Ele impôs a ele as condições para a salvação. Você tem que me seguir, você tem que receber um tesouro no céu. Vai lá, vende o que você tem, reparte aos pobres. Mas sabe qual é o problema daquele jovem? O problema dele não era apenas os bens que ele tinha. Sabe por quê, irmãos? Não era ele que possuía o seu tesouro, os seus bens. Eram os seus bens que o possuíam, a fim de que ele, até mesmo ele, se entristeceu. Quando Jesus lhe impôs a condição para seguir, ele se entristece. Por quê? Porque mais importante que a vida eterna eram os bens materiais que ele tinha. Porque foi mais importante para ele o seu tesouro terreno do que um tesouro no céu. Ele escolheu não seguir Jesus. A escolha foi dele. O convite é para todos. Todos os que quiserem, todos os que têm sede, venham e bebam de graça da fonte, da água, da vida. Todos os que quiserem. O Senhor não obriga ninguém a servi-lo. A salvação, meus irmãos, é um presente que Deus oferece a todos os pecadores, a fim de que eles estejam unidos com Cristo e livres da condenação eterna, do juízo eterno. Mas nem todos se arrependem, nem todos serão salvos. Ainda há aqueles que resistem à graça de Deus. Um grande estudioso da palavra de Deus, ele fez um comentário muito interessante. Um pastor, inclusive ele é um pastor adventista, e ele fez um comentário muito interessante. Ele diz que o pecador, ele não é condenado pelo pecado que ele cometeu. Ele é condenado pela graça que ele negou. Pela graça que ele resistiu. Meus irmãos, essa é uma realidade. Quantas pessoas ouvem o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, e ainda assim resistem a Ele, resistem à graça de Deus, resistem ao favor imerecido. Deus oferece a todos os homens, mas nem todos recebem de bom grado o presente da salvação. Ainda aqueles que resistem. Eles serão condenados por isso. Eles serão condenados pela graça que eles estão resistindo.
resistindo pelo perdão que eles estão negando. Pelo perdão que estão negando. Estão resistindo ao Evangelho. Estão resistindo à graça, ao convite de Deus, ao arrependimento. O destino desses é a condenação eterna. É a condenação eterna. Segundo ponto, para nós finalizarmos, irmãos, a predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, definir o seu destino, o destino dos crentes, estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu, nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. E já para concluir, irmãos, e eu já vou fazer o comentário, só a fim de já fazer a conclusão, para nós finalizarmos. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Antes de Deus criar o mundo, Ele já havia planejado, Ele já havia elaborado um plano de redenção, a fim de redimir a humanidade que cairia, que pecaria. E tudo isso, irmãos, é fruto do amor de Deus. É obra do seu amor. Deus é justiça, juízo, Ele está irado, mas Ele também é amor. E nós devemos desfrutar desse amor, compartilhar desse amor. Sabe por quê, irmãos? Se Deus quisesse escolher um grupo de pessoas, Ele não escolheria. Mas Ele assim não fez, irmãos. Ele não fez assim. Mas o seu amor faz com que Ele ofereça a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, Ele ofereça a todos o presente da salvação. Esse é o amor de Deus. Ele não predestina uns e Ele não elege uns para a salvação e elege e predestina outros para a condenação. Deus não escolhe pessoas para condená-las. A escolha de Deus é em Cristo, a fim de que todos se salvem. Isso é amor, Deus. A predestinação, o destino prévio das pessoas que estão unidas a Cristo, estão predestinadas? Sim, sim. E o que é isso? É amor. Os que estão em Cristo receberão vida eterna, os que estão em Cristo receberão salvação, e isso é o amor de Deus. Desfrutemos, meus irmãos, deste amor, destes benefícios da salvação. Amém? Graças a Deus que você não resistiu à graça de Deus e nem o seu perdão. Amém? E o Senhor nos chamou para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Espero que esse assunto tenha sido esclarecido aos irmãos que participaram conosco da escola bíblica de hoje. Que o Espírito Santo fale melhor no coração de cada um dos irmãos. Deus os abençoe. Eu estou agradecendo a minha oportunidade, pela direção do trabalho superintendente.
Amém, irmãos? Ao Senhor, nós somente damos graça, porque o Senhor tem, irmãos, preparado coisas boas, coisas lindas para nos ensinar. Deus abençoe a cada um dos irmãos que participaram através da live de hoje. Semana que vem, se Jesus nos permitir, estaremos aqui, irmãos, com mais uma lição para a glória do Senhor Jesus e para o crescimento da nossa vida espiritual, conhecimento espiritual. Próxima semana estaremos estudando a lição de número 4 e o título é A Iluminação Espiritual do Crente. Tá? Semana que vem, o Senhor nos proporcionar esta oportunidade, estudaremos. E se Deus nos der vitória, na semana que vem, assim oremos nós, para que o Senhor nos dê essa vitória, quem sabe, nós possamos reunir-nos novamente, porque, por certo, irmão, a gente já sente saudade, de estar na escola bíblica dominical, pelas manhãs, também com os irmãos, ter ali contato de conversar, de participar juntos ali e aprendermos uns a outros, algo a mais da parte do Senhor Jesus. Meus amados, Deus abençoe a cada um dos irmãos que participaram da live de hoje, que as bênçãos do Senhor possam ser sobre a vida dos irmãos de modo abundante. Eu quero desde já fazermos esta oração, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. E lembrando, irmãos, que a partir das 19h30 nós teremos um culto para a glória do Senhor Jesus, na presença de Deus, e convidamos a você a participar conosco através das lives, através do Facebook. Oremos. Senhor Deus, nesta manhã nós queremos exaltar e bendizer o teu santo nome pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, pela aula que o Senhor nos preparou desta escola bíblica dominical. Abençoa, Senhor Deus, a cada um dos irmãos, abençoa o professor que ministrou a lição deste dia. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, sua família. Abençoa, Senhor, todo o nosso ministério, pastor presidente de campo, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é que nós pedimos a Ti. Senhor, abençoa logo mais também o culto pela noite, através, Senhor Deus, da live, que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer coisas grandes, através, Senhor Deus, desta obra, deste trabalho e em vida de muitos, meu Senhor. Pai, abençoa nosso dia, seja conosco, nós te damos graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, Deus vos abençoe, que a graça do Senhor, de modo abundante, venha ser sobre cada um dos irmãos, e Deus abençoe pela sua participação, tá? Do dia de hoje. Semana que vem, se o Senhor nos proporcionar, estaremos aqui juntinhos também, com mais uma escola bíblica dominical. Deus abençoe.